Olá, artisteiros, tudo bem? Se você não aguenta mais usar folhas brancas, materiais riscantes como canetinha, lápis de cor, quer dar uma inovada nessa experiência artística com seus alunos, com as suas crianças, a dica de hoje vai potencializar essa relação dos elementos da natureza enquanto materiais potencializadores, com também uma sugestão de uma prática artística. Fica com a gente, porque o Artisteiros acaba de começar. Se você acompanhou o nosso último curso Artes, Infância e Natureza, deve ter ficado bastante curioso, bastante curiosa sobre como as artes podem dialogar com a infância e também com a natureza. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre uma artista, uma professora que trabalha justamente com esse diálogo da criança pequena com os elementos da natureza e os materiais aí de largo alcance, materiais potencializadores. A gente vai conversar um pouquinho sobre a professora, artista, arte educadora Anna Marie Holm, uma importante referência no diálogo das artes com bebês e crianças bem pequenas. Ela é uma artista visual, uma professora dinamarquesa que tem algumas publicações traduzidas para o português, como é o caso deste livro aqui que a gente vai falar hoje, Ecoarte com Crianças. Ela tem também Baby Art, os primeiros passos na arte. E especialmente este livro aqui é uma maravilha. Ele tem um prefácio do Paulo Fock, né, sobre esse diálogo da artista com a criança e com o meio ambiente. A edição dele é organizada aqui para o Brasil pelo Ateliê Carambola, né, a Escola de Educação Infantil, organizada pela querida Josiane Del Corso, uma importante referência também para esse diálogo das artes na infância. O Ateliê Carambola é uma referência que a gente super indica para você buscar ampliar essas experiências com materialidades no cotidiano da escola. Quando eu conheci esse livro, nossa, fiquei encantado, porque são materiais super simples que a autora nos convida a explorar com as crianças, né? Materiais que muitas vezes iriam para o lixo, né? A gente não consegue ter um olhar muito ampliado para utilizar eles, e a partir de um refinamento desse olhar do docente, a gente consegue construir possibilidades das crianças não só explorarem, como muitas vezes a gente usa essa palavra demasiadamente e acaba se perdendo o sentido, mas das crianças criarem, das crianças manusearem, das crianças rasgarem, pintarem, molharem, né, fazer uma diferente elaboração com esses materiais, né? Então, acho que é bacana a gente falar isso, que o que a autora nos convida é uma experiência poética com esses materiais. Então, tem muita relação assim com os elementos da natureza, por si só, folhas, né, com as passagens e os estados dessa natureza no cotidiano também. Por exemplo, algumas experiências com o vento, e aí vai se trabalhar diferentes abordagens para entender esse movimento do vento e o quanto ele impacta nessa relação com o material e com o que a criança e a professora estão buscando observar. Então, eu vou trazer alguns recortes aqui para compartilhar com vocês. Um deles, que é a caixa corpo, que é maravilhoso, essa relação da criança com a caixa, né? A caixa vira 1000 possibilidades. Onde eu trabalho, no SESC, a gente elaborou um banco de imagens, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que a gente construiu com as escolas da rede, pensando possibilidades a partir do papelão. Lembrei disso agora, então é um material super bacana, tá lá, se vocês acessarem, é gratuito. As imagens e a fotografia é muito importante no trabalho dela, não só enquanto professora, mas enquanto artista também. E essa poética das imagens vai reverberar
na forma com que ela escreve o texto, com que ela pontua essas experiências também. Acho que é bacana de dizer que esses materiais eles vão se repetindo, mas eles vão sendo experimentados de formas diferentes. Então, se uma vez eu usei papelão numa relação enquanto corpo, para construir as dimensões, para experimentar isso, outra vez eu usei ele enquanto casa para me esconder, outra vez eu usei ele enquanto suporte para pintar, e aí essa relação com a materialidade vai se ampliando também. Isso eu acho que é muito bacana da gente destacar. Um monte de CDs aqui em casa, eu estou buscando criar alguma coisa em breve, a gente vai compartilhar. Mas olha que bacana a gente pensar esse furinho do CD enquanto um primeiro convite para observar o mundo, para conhecer o mundo por essas miudezas, sutilezas, né? Enquanto um primeiro filtro. Porque normalmente o nosso olhar fica viciado, a gente olha as coisas meio que a esmo, assim, a gente olha as coisas sem prestar atenção nos detalhes. Então, esse furinho ficaria como uma lupa, né? Onde a gente vai poder dar um aumento para algumas partes e conhecer, espiar o mundo como se quem espia pela fechadura, por um buraquinho bem pequeno. E é justamente essa experiência que ela chama de olho mágico. Diante encontramos muitos CDs descartados que são um convite para que ganhem um modo novo de serem utilizados. E aí essa relação do movimento também com o CD espiando e entendendo que essa face de trás do CD também espelha, né, um lugar e produz algumas intervenções aí no espaço em que a gente está. Assim, dizendo que esse é um livro muito inspirador, assim, os outros da Anne-Marie também são, mas este especialmente tem uma poética incrível, essa experiência entre as meias no vento, a criança observando a passagem, elas cobrindo as meias com folhas, elementos. Eu acho que tem uma sacada muito importante, principalmente para você que é professora de arte, é atelierista, ou está buscando se aproximar das linguagens, de ter um olhar muito respeitoso e muito atento ao que está acontecendo. A gente pode trazer um direcionamento, uma perspectiva mais conduzida em alguns momentos, mas é importantíssimo que a gente esteja aberto à experiência do porvir, a isso que vai acontecer quando a gente está com as crianças, num espaço, dialogando, experimentando materiais. Nesse caso aqui, a poética dessas imagens que reverberam no texto da autora, ela nos convida a que esse olhar passeie pelas coisas e vá descobrindo também coisas junto das crianças. Então, fica isso, e essa relação da arte contemporânea que a Anne-Marie nos ajuda, né? Ela dialoga o tempo inteiro com artistas da nossa época, né? No caso, muitos artistas dinamarqueses, que é do lugar de onde ela fala. A mensagem final ali que eu acho linda, que ela diz assim, que as crianças pequenas possuem um outro olhar para a arte. Devemos guardar uma certa distância quando estamos diante de uma obra. As crianças, não. Elas querem fazer parte. Por isso, a arte contemporânea é boa para elas. As crianças pequenas, elas querem estar no meio do vucu-vucu, né? Elas querem estar junto, dentro, fazendo realmente parte dessa obra. Então, mais do que nunca, é importante a gente pensar possibilidades de imersão, de toque, de sensação, de cheiros, né, de texturas diferenciadas para que bebês e crianças bem pequenas possam começar essa caminhada de construção do conhecimento pelo viés da arte. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi mais nessa ideia de trazer a inspiração da Anne-Marie através desse livro Ecoarte. E se você ainda não acompanhou o nosso último curso sobre artes, infâncias e natureza, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você acompanhe as aulas. São 2 aulas gratuitas, né, que a gente realizou em parceria com 2 queridos amigos, a Gabriela Biasi, do Ateliê das Infâncias, e o Frederico Viana, da Verduri Hortaliças. A gente foi tão linda essa parceria, com certeza vai trazer novas possibilidades de você dialogar com as crianças aí na sua cidade. E nos encontramos em breve aí nos próximos vídeos. Um beijo grande, tchau!